Seja bem-vindo ao nosso canal. Escuta que eu te falo. Se você está aqui, eu quero preparar você para escutar. O nosso canal é para quem quer escutar, porque se você está disposto a escutar, eu estou disposto a falar. Nós lançamos o nosso primeiro vídeo, um vídeo que teve uma repercussão muito boa. Nós falamos sobre línguas estranhas. Hoje eu quero aprofundar um pouco o assunto e assim vai o nosso canal, de vídeos curtos a vídeos explicativos. E você vai deixando os seus comentários, perguntas, considerações, e com isso a gente vai alimentando as nossas pautas. Hoje, então, eu quero falar de forma mais ampla, não só sobre línguas estranhas, mas sobre o assunto que envolve essa questão: batismo no Espírito Santo. Sem mais demoras, porque aqui a gente quer ganhar tempo e eu não quero que você perca o seu tempo precioso, nós vamos então para o nosso slide. Aí, pelo menos 4 perguntinhas básicas sobre este assunto que com certeza vai nos ajudar a refletir. Quero ir direto ao ponto. As perguntas que são respondidas é a questão mais importante aqui sobre este assunto. Então eu quero avançar com você. Eu começo então perguntando o que é o batismo no Espírito Santo. E a primeira pessoa que trabalha sobre o batismo no Espírito Santo é esse nosso amigo João Batista. João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele, na verdade, apresenta 3 batismos: com água, com o Espírito Santo e com fogo. E se você tem o seu exemplar da Bíblia, mantenha ela aberta e confira, porque tudo que eu vou dizer aqui, eu acredito que você deve investigar. Não aceite o que eu vou falar sem investigar. Tire as suas conclusões depois de questionar todas as informações. Isso é bom, hein? Então, João Batista, aquele que veio anunciar o próprio Cristo, ele começa a avisar que o Cristo vai vir e ele vai batizar com água, mas o Cristo faz 2 coisas que fogem à questão física, são fenômenos totalmente espirituais. Então, nós temos o batismo com água para arrependimento, e aquilo é simbólico, né? Mas vem alguém que ele não tem condições de amarrar as sandálias. Esse vai batizar com o Espírito Santo e vai batizar com fogo. Eu acho que vale a pena a gente avançar um pouquinho, entendendo que tem esses 3 batismos, e entender o que é batismo com fogo. Para entender o que é batismo com fogo, você precisa entender uma estrutura de linguagem. Existe um estilo literário judaico que é chamado de paralelismo. Nesse paralelismo, nós vemos que a estrutura desse estilo fala de um mesmo fenômeno repetidamente, mas em formatos ou com adjetivos ou com figuras de linguagem diferentes. Olha só. Vendo ele, porém, os fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Raça de víboras é um apelidinho carinhoso que ele dá. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, o tema do sermão de João Batista é fugir da ira vindoura. E aí ele vai para uma aplicação no versículo 2: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vocês estão fugindo da ira vindoura e vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Legal, até aí tudo bem, nós identificamos para quem ele está falando. Lá no versículo 4, no versículo 3, ele diz: vocês estão achando que a religiosidade de vocês vai salvar? Vocês têm pai Abraão e vocês acham que é suficiente? Não, 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 está chegando um novo tempo de transição, um tempo de mudança. E aí ele traz uma informação nova no versículo de número 4. Ele diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Perceba, ele está falando de ira vindoura e agora ele está falando de um castigo para a árvore que não produz frutos, porque ele falou que produzam frutos dignos de arrependimento. Começa a fechar o texto? Começa a se encaixar? Olha que coisa interessante. Fruto lá em cima, fruto aqui embaixo, fogo, ira vindoura. E aí você já começa a entender onde é que nós vamos chegar, porque no verso 5 ele cita o que nós vimos no início. Eu batizo com água, mas vem alguém que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha em fogo inextinguível. Só pelas cores que eu destaquei aqui,
você já começa a ter uma ideia. Olha lá, raça de víboras, árvore que não produz bom fruto, vos batizará com fogo, e num fogo que ele tem a pá que vai limpar, uma palha que vai para fogo inextinguível. E aí você começa a entender o paralelismo judaico, um mesmo fenômeno descrito de formas diferentes. Está conseguindo entender? Se você não consegue entender dessa forma, eu acho que a gente pode tacar fogo aí, editor, fogo saindo da minha mão aí. Você consegue fazer isso? Vamos ver se você vai conseguir fazer isso. Mas já tem fogo na tela. Olha que coisa interessante. Víboras, árvores, voz ou voz, palha, cortada e lançada, batizará, limpará e queimará. Ira vindoura, fogo, fogo e fogo inextinguível. Talvez eu estou falando para algumas pessoas que um dia perguntaram ou alguém perguntou para você: você quer ser batizado com fogo? Quando alguém diz isso, ele está perguntando: você quer a ira vindoura? Você quer o fogo inextinguível? Para pensar, né? O texto é claro, os versículos estão aí, o sermão é único, mas você pode interpretar de uma outra forma. A interpretação que eu faço é seguindo o estilo literário que os judeus costumam utilizar para escrever fenômenos. Jesus é judeu, você sabe disso. E ele não foge desse estilo literário. Diante de tanto fogo aqui, vamos beber um pouco d'água. Feito isso, acho que a gente pode avançar e a gente já sabe o que é o batismo com água, que é o menos complicado de todos. Já sabe o que é o batismo com fogo. E vamos ver então Jesus repetindo o sermão de João Batista. Você que tem preconceito com alguém que prega o sermão de outro pastor, Jesus está pregando o sermão de João Batista e ele dá a fonte. Você até pode pregar o sermão de outro pregador, mas desde que você cite a fonte, tem que ser honesto, né? Seja honesto, diga qual é a fonte. Então ele diz, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois deste dia. O que tem de interessante é o público que Jesus está destinando a mesma palavra de João Batista. O público é um público diferente. Neste caso aqui, Jesus está falando com os seus discípulos. Volta mais um pouquinho, confira na sua Bíblia, Atos capítulo 1, Jesus está falando com os discípulos. No caso de João, ele está falando para fariseus e saduceus. Consegue perceber a diferença? Parece que o sermão é o mesmo, mas o público é diferente. Uma coisa é quando você prega na sua igreja, outra coisa é quando você vai pregar na igreja de outra pessoa, de outro colega, de outros irmãos. A gente tem que filtrar e saber como vai se comportar. Fica a dica aí para os pregadores. Então, a gente vai vendo que não só João e nem só Jesus, mas o apóstolo Pedro também repete o sermão. O sermão que colou, hein? Pedro diz assim: então me lembrei da palavra do Senhor. Que Senhor? Jesus. Quando disse João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 11, 17. Pedro, ele chama esse batismo de dom, de dádiva, de presente. Então a gente começa a perceber que Pedro introduz uma nova palavra para designar o mesmo fenômeno. Você confere aí na sua Bíblia. Aquilo que João chamou de batismo, Pedro chama de dom. A gente avança mais um pouquinho, Pedro continua e para ficar bem claro que batismo para ele é dom do Espírito, temos Atos 2, versículo 38. Anota aí, marca na sua Bíblia. Bom, Pedro, ele é o grande teólogo da pneumatologia do Novo Testamento, porque ele faz uma ponte não só com Jesus e chamando o batismo de dom, mas ele vai para o Antigo Testamento, quando as pessoas começam a reclamar e achar que
o que está acontecendo ali é algo que envolve bebida, que o pessoal está fora de si, e aí ele diz, não, isso aqui foi o que foi dito pelo profeta Joel, derramarei do meu espírito. Então, dom e batismo no espírito, segundo Pedro, é o que Joel declarou em Joel capítulo 2. Ok? Então, nós temos aí um fenômeno descrito pelo menos de 3 formas diferentes. São símbolos para tentar explicar o inexplicável, um fenômeno sobrenatural na linguagem humana. Quem gosta de batismo chama de batismo, quem gosta de presente chama de dom. E quem gosta de chuva chama de derramamento, mas tudo é a mesma coisa. Vejam só que coisa interessante. Vamos avançar. Aí é um resuminho prático. Ficou pequenininho, né? Pensei que tinha ajeitado isso, mas de repente a gente coloca um maior aí na edição. Mas Pedro chama de dom, Jesus chama de batismo, João chama de batismo e Joel chama de derramamento. E Pedro liga todo mundo, costura todo mundo e diz que este fenômeno é a mesma coisa. Então a gente pode concluir a partir destes versículos que o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus, ok? Lá em Joel, lá em João Batista, lá em Jesus, reafirmada por Pedro. Reafirmada por Jesus aos seus discípulos, ocorrida primeiramente no dia de Pentecostes, quando Pedro estava lá com seus amigos, e estendida a toda a história cristã, quando Pedro está vendo isso acontecer também com os não-judeus, chamados gentios. Bom, o apóstolo Pedro define o batismo no Espírito Santo como dom e identifica com a promessa do derramamento. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? Uma promessa. Uma promessa que Deus vai derramar, presentear, mergulhar os seus no próprio Espírito, em si, na pessoa do Espírito. Então, fica claro com esses versículos o que é a promessa do batismo no Espírito Santo. Eu avanço um pouquinho, porque nós temos outras perguntas para responder. E a outra perguntinha é: para quem é a promessa? Nós vimos então no primeiro tópico o que é, e agora para quem é. E eu acredito que quem fala sobre o batismo no Espírito precisa estar pronto para responder essas questões. Como eu disse, nesse assunto, quem menos responde fica sem argumento. Então, para quem é a promessa? Eu diria que esse é uma das perguntas mais fáceis. Jesus diz o seguinte, em Atos, capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Promessa do Pai, lá feita em Joel, ok? Através do profeta Joel. Jesus está, então, prometendo para os seus discípulos. Deixa isso anotado. Então, para os discípulos de Jesus é prometido o derramamento, batismo ou dom do Espírito. A promessa, conforme nós aprendemos no tópico anterior. Avançando, nós vemos o apóstolo Paulo no capítulo 12, exatamente no verso 13, pois ele diz assim, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, ou em um Espírito, formando um corpo. E aqui eu acho que deve se destacar. Quando Paulo usa a figura do corpo, ele está falando sobre o quê? Muito bem, ele está falando sobre a igreja, você respondeu direitinho. Então, todos nós fomos batizados em um Espírito. Em um ou num Espírito estamos mergulhados, recebemos o dom que nos envolve, e quando isso acontece de forma sobrenatural, nós formamos a igreja. Olha que coisa interessante. As coisas vão se definindo a partir dos próprios versículos. Não dá para ser igreja sem o batismo no Espírito. E aí ele vai dizendo, quer judeus,
nós que somos judeus, que andamos com Jesus, quer gregos lá do outro lado, né, onde João ficou, né, na Grécia, na ilha de Patmos, quer servos, gente que é servo, que é escravo, melhor dizendo, quer pessoas livres, com posses, com escravos, independente da classe social. E todos temos bebido de um espírito. E todos temos bebido de um espírito. Então, para o apóstolo Paulo, todos nós fomos batizados para ser igreja. Vamos avançar. Será que mais alguém concorda com Paulo? Olha o que Joel diz. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas. Então não tem gênero. Profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então não tem faixa etária sobre os servos e sobre as servas. Assim como o apóstolo Paulo havia dito, derramarei o meu espírito naqueles dias. Que Pedro concluiu, olha, isso foi o que Joel disse. Então perceba, não tem gênero, não tem idade, não tem classe social. É um derramamento do próprio Deus, é um envolver do próprio Deus, é um presente dado. A sua presença é a dádiva do Espírito em nossas vidas, para sermos corpo ou igreja. Vamos avançar mais um pouquinho? E a gente então tem a conclusão. O batismo no Espírito Santo é uma promessa para todos os discípulos, sem distinção, gênero, geração ou idade e classe social. Pare um pouquinho e beba água. Muito bem, podemos avançar. Quando ocorre o batismo no Espírito? Essa é a terceira pergunta de quem trabalha com esse tema. Precisa responder quando ocorre e responder biblicamente. Ok? Quando ocorre? Eu começo com o apóstolo Pedro. Atos 11:17, Pedro está dizendo assim, portanto, se Deus lhes deu, ele está falando de não-judeus, o mesmo dom, lembra que ele chama de batismo de dom? Que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, e essa frase está destacada com um objetivo, levar você a responder a pergunta, quando ocorre o batismo? É quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Será que mais alguém concorda com Pedro? Vamos ver se Paulo concorda com Pedro. Em quem também vós estáis, lembra que nós estamos mergulhados, nós estamos envolvidos, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados. Olha que coisa, Paulo gosta de selo. Enquanto uns gostam de dom, outros gostam de chuva e outros gostam de mergulhar, Paulo gosta do selo de pertencimento. Não, selados com o espírito da promessa. A promessa de Jesus, a promessa de João Batista, a promessa de Joel, a promessa de Deus. Então, estamos falando do mesmo fenômeno prometido, certo? Podemos avançar. Olha só o que Jesus diz. João vai revelar algo interessantíssimo. Quem crer em mim, isso é Jesus dizendo, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, o comentário de João. Isto ele quem? Jesus disse com respeito ao Espírito, que Espírito? O Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Ok? Então a gente vai percebendo, quando vamos comparando esses versículos, que vamos criando uma base. O que é que está na mentalidade da igreja? É que o Espírito se dá como presente, envolve no momento em que se crer em Jesus.
Interessante que o Espírito até aquele momento, segundo João, não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, a partir do momento em que Jesus foi glorificado, o Espírito passou a ser dado. E tem alguém lá atrás. Quem é que tá lá atrás, hein? Ei, Gabriel, quem é que tá lá atrás? Gabriel? Gabriel! O editor! Editor, quem tá lá atrás? É o Sol? Ou é o Sol? Tá bom, gente, esse ali é o Sol. Vamos avançar. Olha o que diz Paulo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Que Espírito de Deus? O Espírito da promessa. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito da promessa, esse tal não é dele. E o que é dele? O corpo é dele. A igreja é dele. Então, Paulo vai reafirmando aquilo que disse para a gente. Bom, vamos tirar aqui, vamos ver se eu consigo tirar essa câmera aqui. Vamos ver, vamos ver. Opa, não, a câmera eu não consegui tirar. Como é que eu clico aqui na câmera? Câmera aqui. Câmera, vem cá, câmera, tarará, câmera aqui. Pronto, aqui vai ficar melhor. Bom, Pedro diz que tem que crer para crer em Jesus para ser batizado ou receber o dom. João, pode tirar isso, tira aqui, isso. Ó. Isso aqui saiu de posição também. Volta. Pronto. João diz que tem que crer em Jesus conforme as Escrituras para receber. E Paulo diz que tem que crer no evangelho da salvação para ser selado. Batizado, dom, receber e ser selado é a mesma coisa, mas todos os três dizem que tem que crer. Crer em Jesus, Jesus nas Escrituras, evangelho, boas novas de Jesus. Então fica fácil de concluir. A conclusão é a seguinte, voltando para cá, aqui, voltando para cá, o que nós concluímos? Concluímos o seguinte: o batismo no Espírito Santo é uma promessa para todos sem distinção, ok? Ocorre no momento em que uma pessoa ouve a palavra da verdade ou o evangelho e toma a decisão de crer em Jesus como único mediador entre ela e Deus. Crer em Jesus como Salvador. Não existe pessoa verdadeiramente salva que não tenha recebido o Espírito, selada, batizada no Espírito Santo. Perceba que a nossa conclusão está embasado em todos os versos. E a gente não tem como ignorar isso. Certo? Vamos lá. Última pergunta. Qual a evidência? Talvez você já tenha ouvido falar que a evidência do batismo no Espírito Santo é a chamada língua estranha ou línguas estranhas. Talvez você até acredite nisso. Mas lembra que o nosso compromisso é responder perguntas de acordo com os textos bíblicos. Então vamos avançar um pouquinho. Olha que coisa interessante, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E Espírito fala de mistérios. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para a expressão língua estranha. As versões mais modernas já não trazem mais a palavra estranha. Você sabia disso? Outro pouquinho. A palavrinha estranha, se você procurar, talvez na sua Bíblia, ela está em itálico, ela pode estar em colcheias, ou ela pode estar em negrito, ou pode haver uma nota de rodapé e explicando que essa palavra foi incluída para uma melhor tradução. E é claro, uma tradução de acordo com a perspectiva da editora.
Isso não quer dizer que é a melhor tradução, porque as outras traduções vão trazer variedade de línguas, novas línguas, outras línguas. É isso que vai trazer as traduções. Interessante que a expressão língua aqui é a palavra glossa. Você lembra do glossário? Palavras com significados? Glossa, aqueles quadradinhos era para ter a palavra no grego, mas não ajudou muito ali a fonte. Então, glossa é língua como membro do corpo ou órgão da fala. Também pode ser traduzida por idioma ou dialeto, segundo o léxico de James Strong. É isso que Strong vai dizer a respeito da palavra glossa. É assim que ele vê essa expressão no Novo Testamento e como ela é traduzida. Muito bem, a gente avança mais um pouquinho. E aí, Jesus, a gente pode aprender com ele, porque em Marcos 16, 17, ele diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aí talvez você diga, está vendo aí? Aqueles que creem, creem no Evangelho, creem na salvação em Cristo Jesus. Eles vão expelirão demônios e falarão novas línguas. Mas eu sublinhei aí novas línguas porque você já entendeu que não tem língua estranha no texto na língua original, só tem em outras línguas ou novas línguas. Tem versão que traz até línguas estrangeiras, mas nem estrangeiras tem no texto original, ok? Agora, novas línguas tem nesse texto de Marcos. A questão aqui é que existem duas palavrinhas para designar novo. Uma é essa, kainos, e a outra palavra é neos. E elas têm sentidos diferentes. Kainos é quando se quer dizer que algo já existe, é novidade para quem vai usar, para quem for usar ou utilizar. Exemplo, eu digo para vocês, comprei um carro novo. E aí, quando vocês chegam no estacionamento comigo, nós chegamos diante daquele Fusca lindo, brilhando. O Fusca é novo? É um Fusca de 1969, mas está novo. Ele está novo e ele é o meu carro novo. É novo porque eu comprei agora. É novo para quem vai usar. Ele já teve 20 donos. Então, se usa kainos. Já existe, mas agora é novo para quem está usando. E a outra palavrinha que designa novo no grego é neos, que vai dar origem a Newark, né? New em inglês. Algo que passou a existir, recém-inaugurado, aguardando o momento certo para utilização. E a grande pergunta é, quando Jesus fala novas línguas, ele usa kainos ou ele usa neos? Vamos ver se a gente consegue perceber. Esse novas aqui, vamos lá, é um novo que já existe. Novidade para quem for usar ou utilizar. Então Jesus não está falando de uma língua que vai surgir quando se crer nele. Ele está falando de algo que nós temos como referência, Atos capítulo 2. Esse texto você conhece. Em Atos capítulo 2, verso 8, para quem já leu esse texto, sabe que a promessa do Espírito Santo aconteceu, eles ficaram cheios do Espírito, receberam um dom, o dom da variedade de línguas, que isto é uma outra questão, ok? E ali eles começaram a falar aquilo que era novo para eles, um idioma novo. E tinha gente de toda parte do mundo ali, toda parte do mundo é exagero da minha parte. Mas vamos lá, somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia,
imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos e cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eles ficaram espantados, porque Jesus disse: vocês vão expulsar demônios e falarão novas línguas, novas para quem fala, mas a língua de outros povos. E falar do quê? Das grandezas de Deus. É como se nunca tivessem estudado todos aqueles dialetos que Lucas faz questão de pontuar. Qual é a evidência do batismo no Espírito Santo? E a gente chega então na última pergunta. Qual é a evidência? Atos 1:8 responde à evidência. É o próprio Jesus respondendo à evidência. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Descer, dom, derramamento, batismo, mergulhado, selado. Então, quando descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. É isso. Não tem outra evidência. Quem recebe o batismo no Espírito, o dom no Espírito no momento da conversão, passa a testemunhar das grandezas de Deus, das boas novas da salvação. Então é muito simples. Jesus, ele diz qual é a evidência. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Exatamente isso, nada mais do que isso. Testemunhas. E isso é muita coisa. Só pode testemunhar, só tem o poder do testemunho, só recebe a capacitação do Espírito para ser igreja quem tem o Espírito de Cristo, o Espírito da promessa, o batismo, o dom, o selo de pertencimento, a chuva do Espírito que nos cobre, o mergulho no Espírito que nos envolve, o presente do Espírito que nos é dado como dádiva. A gente vai ficando por aqui. Deixe as suas perguntas, os seus comentários, e isso pode nos ajudar a trazer novos vídeos. Até mais. Até a próxima. Até mais ver. Tchau.